Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento aqui o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como abrir o seu negócio, dúvidas tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje vamos falar aqui sobre direito do consumidor, um dos temas aí que foram precursores do programa, e temos aqui com um fundador, um grande especialista no tema, Dr. Cláudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João Custódio, minha saudação telespectadores. É sempre uma grande honra estar nesta TV, que eu aprendi a admirar como se fosse a minha casa, João. Porque são 22 anos, já indo para 23 anos, de um programa de uma grande audiência. A gente sente isso aí na rua, né? Então, vida longa, TV. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é da Cristiane. Ela fala o seguinte: fiz uma viagem internacional e a minha mala só chegou 2 dias depois. É possível, nesse caso, aplicar o Código de Defesa do Consumidor, doutor Bonato? Claro, né, Cristiano? Todas as vezes que a contratação se der no Brasil, aplica-se a lei brasileira, né? A não ser que o contrato seja feito no exterior, bom, aí vai se aplicar a regra do direito internacional privado. Mas aqui, pela sua pergunta, se deduz que você contratou aqui no Brasil e, consequentemente, se aplica, sim. A empresa aérea é um fornecedor de serviço profissional e o passageiro, né, é daqueles que preenchem os requisitos para ser considerado consumidor, porque não tem o mínimo de conhecimento profissional de como é que funciona o voo, né? Então, há uma relação de consumo, sim, Cristiane. Obrigado pela pergunta. Sabe, doutor Bonato, que numa viagem a parte mais nervosa para mim não é andar subir no avião, decolagem, aterrissagem. É. A parte mais preocupante para mim é a hora de chegar a mala. Que a minha sempre parece que é uma das últimas. É. Não, e pior quando extraviam a mala, né? Não, imagina no terror. exterior, tu tá sem No roupa lá. exterior. E tem acontecido algumas vezes, né? Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Kátia. Identifiquei problemas em um pacote de arroz que comprei. Como vi antes de cozinhar, deixei de lado esse arroz. Com isso, acabei não ingerindo o produto. Posso pedir dano moral, mesmo não tendo feito o arroz cheio de bichinhos? Doutor Bonato. É uma bela de uma pergunta, Kátia. Sabe qual é o telespectador? O artigo 18, parágrafo 6º, ele considera impróprio ao consumo e, consequentemente, proibido, até crime lá pela Lei 8.137, crime contra a relação de consumo, comercializar produtos impróprios ao consumo, e esse parágrafo 6º do artigo 18 complementa o tipo penal lá do artigo 7º, inciso 9º da Lei 8.137, o produto, né, ele é impróprio ao consumo quando tem aí larvas, esses bichinhos aí, né, que chamam de gorgulho, parece que é. E eu tive cuidado de olhar a jurisprudência, ela é unânime, praticamente, não dizer que cabe indenização, inclusive por dano moral. Sim, sim, cabe. Por quê? Porque você tem aquele asco ali, eu podia ter comido isso, né? Sim, se a pessoa não está sem óculos na hora e põe o arroz... Come, aí daqui a pouco está ali o bichinho, né, caminhando no prato, né? Cabe sim, meu amigo. Bom, temos a pergunta agora da telespectadora Marisa. Comprei ingressos para um show que acabou sendo adiado. Não vou ter condições de ir no dia que foi remarcado. Eles são obrigados a devolver o dinheiro do ingresso? Sem dúvida, né, Marisa?
Você não pode ir, você comprou para o tal dia, remarcaram, isso é problema deles. Houve uma quebra de contratação. E se houve uma quebra de contratação, que você pagou por este contrato tem que lhe ser devolvido, sim. Tá bem, minha amiga? Sabe que geralmente eles cobram a taxa de serviço também, né? Essa taxa de serviço também tem que ser reembolsada, também tudo? Você pagou, o ingresso é 200, mais serviço 220, eles têm que devolver os 220 no caso. Tem que devolver tudo, né, João? Porque, puxa vida, a pessoa pagou, né? Então, tudo quanto é taxa aí, tem que devolver, sim. Houve uma quebra de contrato. Bom, temos agora a pergunta do A não ser, obviamente, que tem aquelas questões lá de força maior e tal. Sim. Aí, né? Teve enchente esse ano e foi cancelado muitos eventos. Sim, aí. Bom, temos agora a pergunta do Newton. Estava com uma viagem marcada para o início do mês. Cheguei cedo no aeroporto, fiz check-in e fui para o portão indicado para a passagem. Depois de um tempo de espera, veio a informação que havia mudado o local de embarque. Só que o novo local do embarque era em outro extremo do aeroporto. Fiquei indignado, pois estava com meus filhos pequenos e bagagem de mão. Foi um terror chegar ao local certo e quase perdemos o voo. Posso pedir dano moral por tudo que foi exposto, doutor Bonato? Nilton, pode sim. Agora olha, preste atenção. Quem muda o local do embarque não é a companhia aérea, meu amigo. Aqui no nosso caso, né, a Fraport, né, que é a administradora em outros aeroportos, é a Infraero ou a administradora do aeroporto. Né? Só não vai dar para sair no portão tal, você tem que passar para o portão tal. Então não adianta querer culpar a companhia aérea, porque ela é a menos culpada disso. Tá? Tanto que ela vai lá esperar que todos os passageiros estão a bordo e tal, às vezes atrasa até o voo. Mas eu também consultei aí alguns lugares e tem se entendido, cabe dano moral, sim, aquela correria dentro do aeroporto, você com as crianças, com mala, sim, isso aí é um dissabor muito grande, meu amigo, tá? Tem aeroportos, são muito grandes, né? Aeroporto de Brasília, aeroporto de Guarulhos. Guarulhos tem atravessado um lado ao outro, demora. E a ansiedade, vou perder o voo e as crianças correndo atrás, chorando. Nós vamos perder o voo. Claro, isso tem preço, né? E mais carregando as malas. Carregando as malas até acho que não, porque a não ser as de mão, né? Porque a mala despacha, né? Sim, é um dissabor muito grande, né? Cabe sim, Nilton. Sempre dá essa ansiedade, quando muda o local, lá tu fica assim, e agora? E achar o lugar novo, né? E pergunta para um e pergunta para outro. Bom, temos agora a pergunta do Nestor. Gostaria de saber se uma dívida que caduca deixa de existir, doutor Bonato. Uma beleza de pergunta, né, Nestor? Caducidade é sinônimo de decadência. Para quem não é jurista, a decadência, ela ataca, ela mata, ela fulmina o direito em si. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar, lá do artigo 26, por um vício aparente de fácil constatação ou oculto, caduca em 30 dias se o produto ou serviço for não durável. 90 dias se o produto ou serviço for durável. Se o consumidor não reclamar nestes prazos, ele perdeu o direito de reclamar, diferentemente da prescrição, que o Código também regula no artigo 27, que não mata o direito em si. O direito permanece na prescrição. O que a prescrição ataca é a pretensão de buscar o poder competente, que é o judiciário, para baixar a lei do caso concreto, ensejando, inclusive, a obrigação de cumprir a lei genérica e abstrata. Então, eu tenho um crédito, eu tenho um prazo para exercer a minha pretensão, que é o direito de ação no judiciário, porque o devedor não me pagou. Então, eu vou buscar no juiz, que é o único que pode baixar a lei do caso concreto e obrigar o meu devedor a me pagar, sob pena até de sequestro de bens, de dinheiro, etc. Tá? Então, aí é prescrição. A beleza de pergunta, Nestor, sim,
a caducidade mata o direito em si. Agora, a decadência ela tem uma particularidade toda especial. A decadência só existe quando expressa em lei, tá bem? Se não estiver expressa em lei, não acontece. Mas no caso, porque a pessoa fez uma dívida bancária, um Tá. empréstimo, teve problemas para pagar, não conseguiu pagar, passou-se 5 anos e foi tirado lá do nome do SPC Serasa por conta de 5 anos. Mas passou-se 7 anos e a empresa continua cobrando ele. Esse direito do banco de cobrar ele continua ainda. Continua porque a dívida não morreu. O banco não vai poder entrar no judiciário, vai baixar a lei do caso concreto para sequestrar bens, para pagar, mas pode botar numa empresa de cobrança, porque a dívida só não pode abusar para não cair no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, mas pode tentar cobrar, olha, vem aqui, vamos fazer um acordo e tal, porque a dívida, ela só morreria se tivesse na lei dívidas superiores a 20 anos, caduca em 20 anos. Não tem lei nesse sentido. O que eu também já vi, uma cliente nossa do Rio de Janeiro, em que ela ficou devendo por muito tempo e passou, sei lá, 6 anos e ela fez um acordo. Sim. E pagou lá 20% do valor. Isso. Só que depois, um tempo, ela foi, esse mesmo banco, pedir um novo empréstimo. Ele não dá. E o banco não deu, porque ela teve ficou muito tempo atrasada. Ela não tem nenhuma restrição nos órgãos de Serasa, cartório. Ninguém é obrigado a contratar. Mas ela ficou lá e ela não conseguiu mais. Aquilo que eu falei em programas passados, aqui, o tal de credit story, a história de crédito daquela pessoa. Eles ficam, os agentes financeiros, não era para ter, mas tem. E aí? Eu vou botar o meu dinheiro no mercado, então eu quero saber, sim, para que eu vou emprestar. Para isso eu não empresto, porque ele não paga. Ou paga atrasado. Sim. Não é obrigado, não tem lei que obrigue. Não pode discriminar publicamente, mas interna corpo, não, nós não temos interesse em lhe fornecer, o senhor não passou aqui no exame da empresa. Até pode conseguir empréstimo em outro banco, mas não naquele. Em outro banco, mas o nosso não empresta. Bom, pessoal, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores aqui na TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E se você tiver dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de família e sucessões ou direito comercial, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho celular esse número 51 985 946 773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor e quem está conosco é o Dr. Cláudio Bonato, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta do bloco é da Clélia. Pago um plano de saúde há muitos anos. Sempre consultei com um determinado médico, mas fui surpreendida na última consulta com a informação de que este profissional já não atende mais o meu plano. Tive que fazer tudo no particular, desembolsando um valor bem substancial. Eu não teria que ter sido avisada pelo plano sobre esse descredenciamento desse médico? Eu posso pedir reembolso, doutor Bonato? Clélia, se o seu plano de saúde prevê que ele dá, inclusive, consultas médicas, agora por médicos conveniados, e eles dão um rol de médicos conveniados, e você, pela sua pergunta, dá a entender de que você pegou um desses conveniados,
e se tornou cativa dele, gostou e vai lá sempre. Daqui a pouco ele é descredenciado ou pede o descredenciamento. É óbvio que tem que ser informado, porque senão o consumidor desse plano de saúde é pego de surpresa, né? E fica desamparado. Porque médico tem que ser como um advogado, contador, etc., uma pessoa de confiança, né? Vai tratar da nossa saúde. Então você tem direito, sim, no mínimo, a pedir o reembolso do que você pagou no médico particular. E olhe, se você não foi bem atendida, cabe até dano moral aí no meu modo de entender. É muito comum até os médicos geralmente avisarem, né? Que tu vai fazer marcar consulta, ele pergunta qual é o teu plano, né? Se tem plano de saúde, a própria secretária já faz esse Já filtro. faz essa triagem. E Olha, alguns- o nosso médico não atende mais, isso aconteceu comigo. Olha, o seu médico não atende mais pelo plano de saúde, doutor Bonato. Eu disse, muito obrigado, procurei outro. Muitas vezes até é o caso de o próprio médico pede, né? Como ele já tem uma carteira de clientes particular maior, ele acaba até pedindo o descansamento do plano após um tempo. Até. Eu sou filiado ao IP Saúde e tem alguns médicos que eu vou que se descredenciaram um tempo atrás aí. Agora estão voltando, porque o IP está bem melhor. Teve algum percalço aí, mas é o plano de saúde nosso, do funcionalismo público do Rio Grande do Sul. Alguns médicos se descredenciaram. Né? Mas sabe que tem clientes médicos e muitos falam que as UIP é os que pagam melhor ainda. E paga a rede. Demora um pouquinho para pagar, mas é o melhor paga essa consulta. Não, estão voltando, né? No interior do estado, os médicos todos são conveniados ao IP Saúde. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Fiz uma compra pela internet durante a Black Friday. Não gostei do produto e quis devolver, mas não aceitaram. Disseram que como foi uma compra durante um período especial, não teria como receber de volta e nem devolver o dinheiro já pago, doutor Bonato. É risível, né? Está contrariando o artigo 49, parágrafo único. O consumidor não precisa dar justificativa alguma para exercitar o seu direito sagrado de arrependimento. Uma coisa que tem que ficar muito claro, telespectador, é que o Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que está elencado entre os direitos e garantias fundamentais. Então, todas as normas que compõem este nosso estatuto belíssimo, que é o Código de Defesa do Consumidor, são de ordem pública. E as normas de ordem pública não cabe qualquer exceção. Tudo que contrariar norma de ordem pública é nulo, absolutamente nulo. Então, mesmo que este agente econômico tenha dito que não cabe a troca, contraria o parágrafo único do artigo 49, que é uma norma de ordem pública, e tudo que contraria a ordem pública é nulo, absolutamente nulo. Não vale nada isso aí, e eles têm que trocar ou lhe devolver o dinheiro. Tá, meu amigo, você que opta. Sabe que às vezes compra pela internet, tem muitos sites que entregam assim, até dá um prazo de 10 dias, entregam em 5, né? Mas tem outros também que dá problema. E olha, tem alguns sites, João Custódio, boa a tua colocação, que ao invés dos 7 dias para exercitar o direito de arrependimento, dão 30. Não 30 dias, ou seja, mais pode dar, não pode dar é menos de 7. Né? Tá, meu amigo? Bom, tem agora a pergunta do Elias. Fiz uma reserva em um hotel, tendo como base o site deles, com imagens dos quartos e orientações sobre os serviços. Ao chegar no local, verifiquei que não era nada do que parecia. Me senti enganado, pois o quarto era horrível. Não tinha frigobar, como prometido, entre outros problemas. Posso pedir meu dinheiro de volta, mesmo tendo ficado no local, pois não encontrei outro lugar para ficar? É uma beleza de pergunta também, olha aí. Ó. Caberia até direito de arrependimento chegar no hotel, né? Não era isso que estava lá no site. Veja, quando o consumidor não tem contato com o serviço, com o produto, acontecem essas situações. Então, se ele tivesse um outro local para ficar,
ele iria embora e não precisaria pagar nada, porque não foi aquilo que ele viu no site. Só que ele não tinha lugar para ir. E agora? Hã? Então, que se desconte até de uma indenização por dano moral, essa estadia aí que ele ficou. Mas isso vai depender da apreciação da prova e do juiz, para que não haja enriquecimento sem causa também para né? Qualquer das partes contratantes. Mas é óbvio que cabe indenização por dano moral aí. Tá bem, meu amigo? A quem não teve... Eu já tive um problema desse aí, É chegar no horror. hotel, na praia, É. cheguei lá, o quarto era com cheiro de mofo, É. e eu pensei, não, agora eu vou ficar... Isso Agora... quando não tem uns camundão correndo por Vai, dentro. isso eu não vi, isso eu não vi. Mas quando cheguei na praia, começou a cair um temporal. Eu disse, vou ficar na praia, vou ficar o dia todo na praia mesmo, né? Só que cheguei, primeiro dia na praia, começou a chover, choveu 4, 5 dias direto. Tive que ir embora antes, não aguentei ficar no quarto. Tem que correr do cheiro de naftalina. Claro que cabe, né, meu amigo? Bom, temos a pergunta agora de uma telespectadora anônima. Durante uns 15 minutos, a energia elétrica da minha casa ficou caindo e voltando, caindo e voltando. O resultado foi que o meu televisor estragou. O que eu posso fazer, doutor Bonato? Isso é uma questão muito comum também, telespectador anônimo. Cabe indenização, sim. A nossa companhia aqui, a CE, agora é a CE Equatorial, ela sempre foi muito zelosa, e eu acompanhei isso porque eu fui coordenador das promotorias de consumidor aqui em Porto Alegre, e eles trocam geladeira, tudo, basta. Eles mandam um técnico lá, foi ocasionado. E as panes eles conhecem quando é a queda de luz. Mas é tão frequente isso que tem uma resolução normativa da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Anote aí, telespectador, para que tenha um bem em mente. É a resolução normativa 414 de 2010, que obriga as concessionárias do Serviço Público de Fornecimento de Energia Elétrica a indenizar os danos causados a eletrodoméstico por essa oscilação, né, do fornecimento da energia, principalmente em épocas aí de temporais, etc. O problema, às vezes, é conseguir o laudo. Eles pedem o laudo de uma empresa especializada para poder dizer que aquele problema foi oriundo da troca de energia. Mas eu acho que o laudo, acho que o eletricista fornece um laudo, né? Não precisa ser um engenheiro, aí já seria um abuso. Contratar um engenheiro elétrico para fazer um laudo, aí o custo, bom, se eles pagarem o laudo, né? E se depois eles negam. Não pode ser assim, o Código de Defesa do Consumidor não exige isso. Acho que uma simples informação do eletricista foi causada, né? Bom, temos agora a pergunta do Celso. Comprei uma moto e depois de um mês começou a apresentar problemas. Levei na revenda e eles, depois de ficarem um dia com a moto, disseram que não tinha problema nenhum. Não concordo com isso, pois cheguei a ficar parado na rua por causa do veículo. O que eu posso fazer, doutor Bonato? Olha só, se eu estou no seu lugar, eu pego o manual da moto e o telefone, saque, serviço de atendimento ao consumidor da fábrica da moto, que é que quer nos cativar como consumidor. A revendedora ela deve revender outras motos de outras marcas, não está nem aí. Aliás, é péssima a revendedora, né? Porque era para pegar de novo, nós vamos dar mais uma olhada. Não, está boa. Como está boa? Quem sabe está boa é quem está usando a moto, né? Então, ligue para a fábrica e explique tudo isso que você está falando aqui na pergunta, meu amigo. Tenho certeza que a fábrica ou vai ligar para essa revenda, se é a única na sua cidade, e dizer, olhe com mais atenção lá, examine com mais atenção a moto do consumidor, porque ele está dizendo que continua o problema. Ou vai lhe mandar para outra assistência técnica para examinar a sua moto. Faça isso. Se não resolver, entre em juízo contra eles, contra a fábrica e contra o revendedor, porque são solidariamente responsáveis. Muito bem. Doutor Bonato, estamos aí no nosso último programa antes do Natal. Opa. Então, passo a palavra para o senhor fazer umas considerações finais aí, para essa data tão especial. Muito obrigado, João. Telespectador, que todos tenham um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, sempre tendo em mente que nós vivemos em sociedade,
que todos os atos que praticamos em sociedade devem ser para que essa sociedade tenha benefícios. Porque nós, ao fazermos o bem, ele vai voltar para nós. Então, que neste Natal, que neste Ano Novo, vocês consigam, todos vocês, em família, no hall de amigos, estar feliz e transmitir felicidade, querendo o bem de toda a humanidade, que nós vamos mudar, cada um de nós, com a sua parcela, o mundo. Porque quando eu me mudo, quando eu melhoro uma parcela da humanidade. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos. Também desejo um Feliz Natal, um fraterno abraço a toda a nossa audiência e até o dia 26. Até mais, tchau, tchau.